O olhar da Miranda sobre emoções sabotadoras. O que tem sabotado você? Medo da crítica, do julgamento, da exposição? Incômodo com a incapacidade alheia, a ansiedade? Quais são os sentimentos que trazem esse incômodo, esse desafeto, tanto pelos outros quanto por si? A comparação. E, aliás, quando a gente fala dos outros ou de si, qual é a porção de você que tem receio de decepcionar os outros? E por que isso acontece? Nós temos muito da sabotagem em relação a nós, essa autossabotagem, mas isso pode ser reflexo de uma autossabotagem por conta dos outros. Qual é a responsabilidade na sua vida, quanto você permite que os outros tenham responsabilidade pela sua vida, influindo nos seus resultados? Quem recebeu o material durante a semana pode acompanhar toda a live, porque tem todo o material descritivo de quais são os passos de como a gente vai conversar hoje. Quem não recebeu pode me pedir depois. E lembrando que essa live é a parte 1 da aula, da 7ª aula do método Livebook aplicado ao meu 5º livro, Seja um Assunto que Você Domina. Quero dar oi para quem está chegando por aqui e já vai me dizendo aqui nos comentários o que tem sabotado você. O que você acredita que está sabotando a sua vida, os seus resultados, os seus objetivos, os seus relacionamentos, a sua mentalidade, a sua vontade. O que tem sabotado você? Para começar, nesse material que vocês receberam, eu coloquei uma parte mais teórica a respeito das emoções, para a gente falar um pouquinho do que são essas emoções, de como são classificadas as emoções. Quando a gente consegue compreender, é mais fácil para identificar. E aí você vai conseguir ter cada vez mais esse olhar e sair dessa live sabendo exatamente o que está sabotando você. Essa teoria começa pela parte da teoria do cérebro trino, que eu não sei se você sabe, quem já leu Seja um Assunto que Você Domina e quem está participando do método Livebook já sabe que o cérebro trino é uma teoria que divide o cérebro em 3 porções. Uma porção instintiva, muito mais antiga, muito mais animal nossa. Depois vem uma porção emocional, advinda mesmo dessa parte instintiva, que foi desenvolvida para que os relacionamentos acontecessem, sempre pensando, sempre o objetivo de perpetuar a nossa espécie. Só que esse instinto e essas emoções precisavam de uma forma de comunicação. O ser humano precisava se comunicar. E foi aí, advinda da parte tanto instintiva quanto emocional, que veio a parte racional, desenvolvida simplesmente para você aprender a falar. Ou seja, por mais racional que você se acredite ser, que você se ache, você é muito mais instintivo e emocional, e são essas 2 partes do seu cérebro que regem a sua parte racional, criada apenas para pôr em palavras aquilo que você sente. Agora, outra reflexão. Você tem conseguido pôr em palavras o que você sente? Quando você precisa explicar os seus sentimentos, quando você precisa compreender eles e falar para alguém, você tem essa capacidade? Ou quando você vai falar dos seus sentimentos, você não consegue exatamente entendê-los e, portanto, não consegue pôr em palavras? Essa é a maior dificuldade do ser humano. Já que essa parte racional advém do instinto e das emoções, e como nós não trabalhamos o nosso instinto, não olhamos para isso, não tornamos ele cada vez mais consciente, nós deixamos lá no inconsciente, vamos levando a nossa vida zumbi sem olhar para isso, a gente não consegue compreender. E o mesmo acontece com as nossas emoções. Nós não conseguimos compreendê-las e, portanto, é impossível identificá-las e, portanto, é mais impossível ainda colocar em palavras. E a dificuldade humana da comunicação dessa porção racional se dá exatamente por conta disso. Essa teoria do cérebro trino é uma teoria amplamente discutida, debatida, tanto no meu livro Seja um Assunto que Você Domina, quanto no método Livebook, que explica e ensina a aplicar as quase 100 ferramentas descritas no livro Seja um Assunto que Você Domina sobre inteligência emocional, estado pleno de presença
e inteligência sedutora. E diferentemente do que se dizem por aí, eu não falo a respeito de dominar as suas emoções. Não, para ser um assunto que você domina, você precisa dominar a si, mas através do gerenciamento das emoções, observando-as, identificando-as, e para isso você precisa praticar o estado pleno de presença. E quando você consegue identificar, compreender as suas emoções, falar a respeito disso não só para os outros, mas para si mesmo, você consegue praticar através disso o estado pleno de presença, e ambos tornam você uma pessoa extremamente irresistível. E aí você transborda no que eu dei o nome de inteligência sedutora. Mas outra ferramenta, outra teoria que eu falo muito no livro também, é a teoria das emoções básicas descrita por Eric Berne. Outros psiquiatras falaram a respeito disso, mas eu gosto do Eric Berne porque ele coloca como 5 emoções básicas, que são as emoções que mais interferem de verdade na nossa vida. Tem teorias que colocam a surpresa como uma emoção básica, e porque quando você pensa no instinto, a surpresa é uma emoção básica. Mas a surpresa não necessariamente pode destruir a sua vida ou ajudar você a conquistar os seus objetivos. Já as emoções descritas por Eric Berne, sim, essas têm impacto direto na sua vida, e foi por isso que eu escolhi esse psiquiatra estadunidense para explorar mais os conhecimentos dele no meu livro Seja um Assunto que Você Domina, e também, claro, no método Live Book aplicado a esse livro. Essas emoções, segundo Eric Berne, elas são divididas, foi descrito 27 emoções por uma universidade norte-americana, porém dessas 27 emoções, 5 são as básicas. E todas elas, Eric Berne dividiu em 2. As primárias ou básicas, que são muito mais instintivas e mais perceptíveis, mais fáceis de identificar. E as secundárias, que podem ser tanto aprendidas, adquiridas, sociais e também não automáticas. Elas não são emoções que são rápidas de serem percebidas. Elas são mais complexas e oriundas das emoções básicas. Ou seja, a sua ansiedade, por exemplo, não é uma emoção básica. Ela é uma emoção aprendida, adquirida. E essa ansiedade vem de alguma das emoções básicas. Por isso que eu digo que as emoções, normalmente, a maioria delas, normalmente são estática de 5 emoções que são as consideradas básicas. Na próxima aula do método Live Book, a gente vai analisar as emoções através dessas ferramentas descritas, tanto algumas que eu vou falar por aqui, mas também algumas que estão só no método Live Book. E uma delas é a escala das emoções de Robert Plutchik. Ele descreveu essas emoções em uma escala para você entender qual é o nível que essa emoção está atingindo a sua vida. E no final desta live, eu vou falar das ferramentas do mundo dos negócios que você pode usar na sua vida para transformar verdadeiramente a sua existência. Então fica por aqui, porque essa ferramenta é uma verdadeira aniquiladora de emoções sabotadoras. Mas como assim, Miranda? Uma ferramenta do mundo dos negócios que eu posso usar na minha vida privada e ainda aniquilar as emoções que têm sabotado a minha vida e os meus resultados? Exatamente. Eu sou especialista em negócios, tenho MBA nas áreas de negócios, tenho várias especializações e trabalhei nisso nos negócios tanto no Brasil quanto no mundo. E eu acabei analisando essas ferramentas que a gente usa nas empresas para a nossa vida privada. Porque afinal de contas, do que são feitas as empresas se não de pessoas? São as pessoas que estão lá. E essas pessoas são seres absolutamente emocionais. Por mais racionais que a gente se ache, nós somos sim emocionais. E é isso que eu provo ao longo de todo o livro Seja um Assunto que Você Domina, ao longo de todo o método Live Book aplicado a esse livro e também em todas as minhas lives e nos livros anteriores. Porque eu escrevi uma trilogia chamada Paris Sans-Eiffel, que a pergunta principal é: você já sabe o que faria por amor, agora o que o amor faria por você? Ou seja, a inteligência emocional descrita através de 3 livros que usa como pano de fundo o mundo dos vinhos, viagens e desejo, para falar não sobre o amor de um casal, mas da inteligência emocional nossa
entendendo aquilo que o amor faz por nós. E o único amor verdadeiro e real que existe, e aqui eu posso ser amplamente criticada, que é o amor próprio. Ah, mas você ama os seus filhos, você ama os seus pais, você ama os seus amigos, você ama tantas pessoas, você ama o seu marido, você ama o seu crush que não é ainda nada pra você, mas que você tá desesperada e lutando por ele, portanto leia Dom Juan de Merda nunca mais. Só que todos os amores que não são o amor próprio, e a gente vai falar sobre o amor porque ele é uma emoção básica, ele tem uma exigência de troca. E isso é uma premissa do amor pelo outro. Esqueça essa história do amor altruísta que não espera nada do outro. Isso só abre as portas para pessoas e situações abusivas na sua vida, ou seja, as pessoas que podem ser homens, mulheres e de qualquer nível de relacionamento que eu chamo de Dom Juan de Merda. Pessoas que têm de merda como sobrenome. Pode ser qualquer pessoa. E elas agem da mesma forma. E é usando essa sua crença de que o amor é altruísta, de que colocar o outro na frente, de que fazer tudo pelo outro e usar a empatia de uma forma sem pensar totalmente inconsciente, pensando sempre no outro, vai abrir as portas da sua vida para um Dom Juan de Merda. O amor, ele pelo outro, ele exige essa reciprocidade. Você precisa receber do outro. Você precisa ter essa troca, senão ele é um amor doentio. Um amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pelos seus filhos. Agora, o único amor que não exige troca nenhuma é o amor próprio. A gente vai falar sobre isso. E na trilogia Paris Saint-Exupéry, eu usei a inteligência emocional dentro deste romance fictício que usava o mundo dos vinhos, viagens e desejo como pano de fundo. Já no Dom Juan de Merda Nunca Mais, eu coloquei a inteligência emocional num tom bem jocoso e inverso, ou seja, uma pessoa que tem zero inteligência emocional e que apenas está na vida dos outros para usá-las, para suprir aquilo que ela acredita não ter. Nós já somos completos, só que tem muitas pessoas por aí que querem tomar de você o que você tem, o seu brilho, ao invés de trabalhar no brilho delas. Aliás, faça uma pergunta, você tem achado que o brilho, que o que é seu, está no outro? Você tem buscado isso dentro de si? Dentro do que é seu. Se você está assistindo essa live agora ao vivo, ou se você estiver assistindo ela depois, eu já comentei que ela é a parte inicial da aula do método Livebook. As minhas alunas foram chamadas para assistir essa live e ela vai ser a primeira parte dessa aula. Mas quem estiver assistindo depois também pode participar do método Livebook. É só você me chamar no direct ou assistir a minha aula gratuita pelo link da bio. Me chama lá e você vai poder participar da aula que vai ser a parte 2. E inclusive, se você estiver assistindo isso bem depois, tanto a live quanto a aula ficarão salvas. Então você vai poder assistir depois. Aproveite para participar desse método, porque você vai ter não apenas isso que está esse conteúdo agora gratuito, mas você vai poder acessar todo o conteúdo completo. Afinal, se você gosta dos meus conteúdos que são gratuitos aqui e são apenas uma dose homeopática, você não faz ideia do que é o método Livebook. E ao contrário do que você possa imaginar, é um valor irrisório perto dos resultados que você vai ter. Então, se você quiser participar, é só me chamar no direct ou então assistir a minha aula gratuita pelo link da bio. E esse é o patrocínio da Ilha de Ananda Editoria e Negócios, a minha editora, que lançou o meu 3º, 4º e o 5º livro e também agora o meu método Livebook. A segunda parte que você tem aí no seu material que você recebeu ao longo da semana, se você não recebeu é só me pedir também pelo direct que eu mando para você. Eu falo a respeito das emoções consideradas positivas. Você vai ver que não existe emoção negativa, mas tem aquelas emoções que são mais gostosas para nós e tem aquelas emoções que nos tiram do nosso conforto, do nosso status quo. Mas ambas, tanto as positivas e aquelas que são desafiadoras para nós, elas podem e devem ser usadas a seu favor. Essas emoções consideradas positivas, descritas dentro das 5 emoções básicas de Eric Berne, começa pela alegria. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. O que você acredita que é esporádico? A alegria ou a ansiedade? A tristeza ou a felicidade?
Na sua vida, o que tem sido esporádico? Momentos alegres e felizes ou os momentos tristes e a ansiedade? Se você refletiu e chegou à conclusão de que a tristeza e a ansiedade têm sido perenes, ou seja, permanentes na sua vida, com raros momentos alegres e felizes, ou se você é aquela pessoa que acredita que a felicidade é esporádica, que ela vem e vai embora, eu já tenho uma grande resposta para você. E essa é a minha maior incumbência, fazer com que você faça as perguntas certas para ter as respostas certas, ao invés de ficar correndo atrás do rabo, fazendo um monte de pergunta errada que te leva a respostas erradas e, portanto, a resultados equivocados. Ou seja, você gasta uma energia imensa fazendo um monte de coisa, só que você não sabe onde colocar essa energia. E aqui é outro motivo pelo qual você deve entrar sim para o método Livebook. Aproveita que hoje, no dia de hoje que eu tô fazendo essa live, é R$296 só, dividido em 3 parcelas. E depois eu vou falar tudo que você vai ter se você ficar no método. Se você acha que a felicidade é algo esporádico na sua vida, eu tenho para dizer que você está totalmente errada. A felicidade é que é perene. Os sentimentos desafiadores é que deveriam ser como nuvens passando por um céu azul. A felicidade está ali, mas você vai ter momentos tristes, você vai ter momentos de ansiedade, você vai ter momentos de dúvida, de medo, de insegurança, de falta de confiança. Só que esses são os sentimentos esporádicos. A felicidade, ela é. Por que eu digo isso? Quantos momentos da sua vida você pensou, cara, eu sei que isso vai passar? Momentos desafiadores, momentos de desespero, momentos de tristeza imensa. Ou quantos momentos você não tinha essa consciência de que ia passar, mas que acabaram passando? Se você pensar na sua vida que a felicidade é o céu azul e que todo o resto é estática, que todo o resto são como nuvens passageiras no seu céu azul, que muitas vezes podem ser verdadeiras e densas e negras e causar uma confusão, uma tempestade, mas que elas vão passar. A sua vida e a forma de você encarar a sua vida. Os seus pensamentos vão mudar. Nós vamos falar já sobre crenças limitantes. Quando você acredita que a tristeza, a ansiedade são e a felicidade é esporádica, ou quando você só acredita que a felicidade é esporádica, diga para mim, o que é perene então? O que é permanente? Se a felicidade seria a nuvem, o que seria o céu azul? Vê como a gente percebe a vida de uma forma equivocada. E quando você faz essa reflexão, você começa a sentir o cheiro das suas crenças limitantes. O que você tem acreditado é o que define a sua vida. E você precisa tornar essas crenças, o que você acredita, quanto mais consciente para você, melhor, porque são nelas que você vai conseguir atingir. É nelas que você vai conseguir trabalhar, é nessa crença limitante. Mas se você acreditar que a felicidade é passageira, o que é permanente? Com o que você tem preenchido o seu céu azul? Talvez seja por isso que você não consegue sair do chão. Talvez seja por isso que você continua correndo atrás do rabo. Você está olhando para o lado errado. Você está olhando para as emoções erradas. Você está equivocada na forma de pensar. E sabe por que isso acontece? Porque nós fomos ensinados assim. Quantas músicas, quantos filmes, quantos momentos, quantas pessoas você conhece que diz que felicidade é algo passageiro? E se você acredita nisso, o que o seu cérebro faz? Ele prova isso para você o tempo todo. E ele manda muito mais situações desafiadoras do que situações de felicidade. E isso não é holístico, não é só questão de cocriação, isso é óbvio. Sabe quando você pensa em comprar um carro vermelho e de repente você nunca via aquele carro e de repente você começa a ver? Aqueles carros já existiam ali, mas é para onde a sua mente está sendo direcionada. Agora diga para mim, para onde você tem direcionado a sua mente? Você é poderoso sobre ela, poderosa sobre ela. Por que você não tem assumido isso então? As emoções, a emoção da alegria, da felicidade é uma emoção básica, primária, instintiva, fácil de ser identificada. Mas ela vem e traz várias outras emoções que são secundárias. Lembra que eu falei que Eric Berne divide entre emoções primárias e emoções secundárias? Essas emoções advindas da alegria são a esperança,
o orgulho, a excitação, o encantamento e o prazer, dentre tantas outras. Então, quando você está sob essas emoções, inerentemente, lá no fundo, o que está trazendo essas cores todas dessas emoções é a cor da alegria, da felicidade. Por isso que você pode ser triste mesmo sendo feliz. Você está triste, mas você é feliz. O céu azul é a felicidade. E você pinta esse céu azul com algumas nuvens que podem ser mais densas ou não. Depende do quanto você alimenta isso. Veja, se você tá triste, mas você tem esperança, e a esperança advém da emoção básica da felicidade, na verdade você tá feliz. A tristeza tá passando por você. Permita ser esse canal de passagem e não de permanência. Seja a permanência da felicidade e permita que a passagem seja a tristeza. Por exemplo, a raiva, o medo, a ansiedade, a insegurança, a falta de confiança. Se você tem esperança, se você tem orgulho de tudo que você já fez, você tem a emoção da felicidade aí. É só fomentar isso, é só alimentar mais isso. Aquilo que você olha cresce, se expande. Aquilo que você dá energia é o que aumenta na sua vida. Então, mesmo estando triste, mesmo estando com medo, com raiva ansiosa, se você tiver orgulho do que você já fez, se você criar momentos na sua vida que te tragam excitação para fazer diferente, você já está alimentando a alegria, a felicidade. Faz ou não faz sentido? Agora escreve aqui. A alegria é o meu céu azul. E você vai ver que isso vai se tornar cada vez mais real na sua vida. E por que eu digo para você escrever? Eu falo muito no livro Seja um Assunto que Você Domina que quando a gente escreve, a gente materializa o que nós queremos. A gente torna isso real. O que você quer, tem uma live de cocriação que eu fiz, ela já está salva, então dá uma olhadinha lá. O que você imagina na sua mente já existe, não é porque o Walt Disney falou isso e é bonitinho, não, é real. Se você imagina um caderno, esse caderno já existe. Se você tem a imaginação, isso já existe. Quando você escreve, você começa a materializar. Então, a felicidade para mim é o céu azul. Isso é super importante. Escreva isso aqui. A segunda emoção, que Eric Berne descreve como uma emoção básica, instintiva, que já nasce com você, que é mais fácil de ser identificada, é o amor, que eu comecei a live falando sobre ele. E segundo Paris Saint-Exupéry, a minha trilogia, esse é o único sentimento real. Quer você acredite ou não, comece a pensar se o amor não é o único sentimento real. Porque todos os outros sentimentos, eles acabam sendo estática ou do excesso de amor, ou da falta de amor, ou do amor equilibrado. A felicidade nada mais é do que você ter o amor equilibrado, mas o amor por si, o único amor real e verdadeiro. Essa felicidade, ela é trazida através do amor. E você já começou a trabalhar o amor próprio porque você está aqui assistindo essa live. Você está trabalhando o seu autoconhecimento. E trabalhar o autoconhecimento nada mais é do que uma devoção verdadeira ao amor próprio. Amor próprio também é uma live que já está salva. Assista, mande para suas amigas, mande para as pessoas que você ama. Vamos criar uma egrégora de pessoas que trabalhem em si. Veja, se todo mundo trabalhasse e olhasse para quem são, pensando na evolução, o mundo seria muito mais fácil. Portanto, aproveite esse material riquíssimo e mande para as pessoas que você ama. E quem está escrevendo aqui, a felicidade para mim é o céu azul, está começando a trazer a felicidade para a realidade. Porque ela é um sentimento. Como é que você materializa um sentimento? Você não materializa o sentimento. Sabe o que você materializa? Os resultados que esse sentimento vão trazer para a sua vida. É isso que você materializa. Mas quando você escreve a felicidade para mim é o céu azul, você já coloca na sua mente e você nunca mais vai olhar para o céu azul. Quando você sair para qualquer lugar, e em qualquer lugar que você esteja, você nunca mais vai olhar para o céu azul sem lembrar disso. Porque isso é uma determinação agora, é um comando na sua mente. Que a felicidade seja um céu azul para você. Dado que em Paris Saint-Exupéry eu falei que o amor é o único sentimento real e que todo o resto é estática disso,
Ele é o objetivo da sua vida. Ele é o caminho da sua vida. Ele é o início, o meio e o fim. Cada vez mais você vai perceber isso. Então, enquanto a felicidade é aquele céu azul para você, o amor é você observando esse céu azul. Olha o amor observando a felicidade. Você observando o céu azul. Você observa. Isso já é meditação. Aliás, você tem observado o céu? Faça isso. Faça um exercício de 30, 40 segundos. Não precisa ser minutos. Faça 1 minutinho, faça 2 minutinhos observando o céu azul e observando como ele se comporta. Quando ele está totalmente límpido ou quando ele tem algumas nuvens. E faça essas analogias. Sabe por quê? O seu cérebro, ele não identifica o que é real da imaginação. A gente já vai falar sobre isso na emoção do medo. E quando você começa a perceber isso, você internaliza na sua vida que você é feliz e que todo o resto é passageiro. A dor é passageira. Sempre acreditei que a felicidade é coisa rara e passageira. Olha a música aí. Olha as nossas crenças sendo ditadas por tudo e a gente nunca parou para questionar. Entendeu que você está fazendo as perguntas erradas porque você nunca parou para observar. Quando você observa esse céu azul a partir de sendo o amor, observando o céu azul, você começa a questionar, mas não as questões erradas, tá? Você começa a perceber aquilo que é real, aquilo que é certo, aquilo que vai trazer as respostas certas para sua vida. Aliás, o método Livebook, que é aplicado ao livro Seja um Assunto que Você Domina, é ensinar você a fazer as perguntas certas. Se você está gostando desse material, entre agora para o método. Porque esse material de hoje é uma dose homeopática e é só a primeira parte da aula. Isso aqui não é a aula, isso aqui é só uma explicação. Eu acredito em tudo que você está falando, que bom, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque a gente percebe assim, quando vocês acreditam, vocês aplicam, é mais fácil a gente aplicar aquilo que a gente sabe. Aliás, eu já falei para vocês sobre obesidade mental. Eu sei muito, mas eu não consigo aplicar aquilo na minha vida. Eu não tô falando tanta novidade. Claro que teve a crença de que a felicidade é passageira. Isso é uma novidade para a maioria dos seres humanos. Mas se você parar para observar a sua vida, você vai ver que você acreditou no que era mentira. Porque você vai ver que a felicidade é real. Que a felicidade é o verdadeiro sentimento permanente. Tudo é impermanente. Nós somos impermanentes. Mas a felicidade é permanente. É só você querer. Quando meu pai faleceu, e essa é uma passagem que está no Seja um Assunto que Você Domina, eu percebi muitas coisas para mim, assim, porque eu já estava nesse processo de olhar cada vez mais para mim. Ainda não era escritora, esse processo de autoconhecimento meu explodiu quando eu me tornei escritora, mas quando ele faleceu eu percebi os perfis das pessoas que estavam lá, inclusive o meu, as pessoas que se desesperaram, as pessoas que se internalizaram, que não falavam, que não conseguiam expressar os sentimentos, as pessoas que eram mais solucionadoras, indo resolver tudo. Foi uma situação muito difícil. O falecimento do meu pai foi a situação não só mais difícil da minha vida pela tristeza de perder meu pai, assim como seria para qualquer pessoa, claro, mas eu tava num momento muito difícil da minha vida. E eu tive decisões péssimas, decisões que eu me culpei por muito tempo. E aí eu te pergunto, quanto tempo você vai se culpar pela mesma decisão? Quanto tempo você vai se massacrar pela mesma decisão? E ali eu percebi que eu realmente percebia, que eu sabia que a felicidade é real. E ela é permanente. Se você quer saber essa história, leia, ou seja, um assunto que você domina, e leia o Paris Saint-Exupéry também. Eu também falo da morte do meu pai em Paris Saint-Exupéry, usando essa realidade no romance fictício. E ainda que tenha sido bem parecido, se não igual. A felicidade é tudo na vida. Primeira vez aqui, estou gostando muito das palavras. Que bom, Lu, seja bem-vinda. Eu adoro quando vocês vêm e ficam. Porque são pessoas que às vezes estavam procurando, você estava buscando isso em algum lugar. E eu trouxe a resposta. Aliás, tem um livro chamado A Profecia Celestina que diz que todas as respostas vêm para nós do nada. Aquilo que você busca está buscando você agora. O que você tem buscado? Para e pensa nisso. Essa é a pergunta, uma das perguntas certas. O que você tem buscado? Eu, Miranda, estou para fazer uma decisão bem importante da minha vida, bem importante mesmo. De mudança de vida real e 180 graus, assim. Que já faz algum tempo que eu tô namorando, vai, não vai e tal. E eu coloquei 3 possibilidades. Quem segue a fanpage Miranda Eli, a página de fãs, viu que a Cícera, que é a dona da fanpage, colocou lá esses dias assim,
Onde a Miranda coloca as anotações dela, as anotações importantes, na agenda, num caderno, no celular ou na janela. Eu coloco na janela. Eu tô falando com vocês aqui, eu tenho uma série de coisas para fazer que eu vou lá e escrevo na janela. É péssimo, sabe? Mas para mim, me ajuda, eu enxergo aquilo ali. Então para mim é muito fácil. E eu coloquei essas 3 possibilidades e joguei pro universo. Eu disse, o que for para ser tá tudo bem e eu vou aceitar. Aceite, tá? Aceite. Mesmo a tristeza vem para te ensinar, mesmo o medo vem para te ensinar. A gente vai falar sobre as emoções mais desafiadoras daqui a pouquinho. E você vai sair dessa live entendendo esses sentimentos. Conseguindo colocar eles em palavras. E refletir a respeito deles e, portanto, usá-los a seu favor. E eu fui almoçar. Quando eu cheguei pro almoço, no restaurante que eu almoço, tinha uma mesinha pequenininha, eu tava sozinha, sentei, tinha uma mesa bem na frente da minha, chegou um casal, a mulher foi se servir e o cara soltou a chave, me olhou e disse, oi, tudo bem? Um cara que eu não conheço. E ele meio que estufou o peito, assim, ele me disse um oi tão compenetrado, ele não tava dando em cima de mim nada, a mulher dele foi super gentil e tudo mais, não era nada disso. Eu tava lá e eu olhei pra ele, eu olhei pra camiseta dele, tava em inglês, escrito bem grande. Descubra o seu porquê. Eu vim pra casa, coloquei as 3 possibilidades que eu tinha mandado pro universo e comecei a entender o porquê. Por que eu quero essa mudança de vida? O que tá por trás? Qual é o objetivo dessa mudança de vida? E ali eu entendi exatamente o que eu tinha que fazer. Foi mais ou menos quando eu decidi os Instagram que eu tinha que tomar. Veja, eu tinha 3 Instagram. Do Dom Rua de Merda, que era o que eu tinha mais seguidores, estava com 10 mil, 12 mil. Acabei perdendo um monte por conta de uma postagem que eu coloquei política lá, perdi um monte de gente, mas tudo bem. Quem não tem respeito tem que ir embora mesmo. Eu respeito todo mundo desde que me respeite. Do Paris Saint-Eiffel, que era mais antigo, ou do Seja um Assunto, que era novo e, portanto, eu queria fazer diferente. Eu tinha os 3 Instagram, eu pensando, mas qual deles eu vou transformar em Miranda Eli? E eu tinha uma viagem para ir para Brasília, para um curso que eu tava fazendo lá, de uma mentoria que eu acabei deixando. Aliás, se você não gosta de mentoria, eu entendo você, tá? Passei por algumas situações de mentoria bem absurdas. E aí eu tava para Brasília e eu comecei, vou chamar o pessoal. Tinha um jantar que eu queria fazer lá pros meus colegas e tal, e eu comecei a acessar só o Paris Saint-Eiffel, que é onde eu tinha a maior parte dos meus parceiros. Eu olhei para aquilo e disse, cara, tá aí a resposta. E aí eu transformei este Insta que você está agora, que era o Paris Saint-Eiffel, em Miranda Eli. 2 dias depois, eu fui para essa viagem. Logo que eu cheguei da viagem, eu tomei a decisão de parar a mentoria. E naquele dia que eu tomei a decisão de parar a mentoria, o meu vídeo do cabelo da rica, da pobre, viralizou. Que é aquele que você já conhece, né? Que eu faço cabelo de rica, cabelo de pobre, cabelo de rica, cabelo de pobre. Que talvez seja por ele que você tenha vindo aqui. E se não foi, dá uma olhadinha, porque o vídeo é bonzão. E ele fala a respeito dessa nossa parte instintiva, que é como a gente se mostra pro mundo. Você vai ser visto, e como você vai ser visto vão ser os resultados que trarão para você. Como você tem se cuidado. Isso é amor próprio. É esse sentimento que nós estamos falando agora. Então preste atenção nos sinais, preste atenção na sua vida. Eles estão vindo para você. Só que você está deixando passar. Quantas vezes o mesmo aprendizado vai ter que voltar para sua vida para você tomar uma decisão diferente? As pessoas dizem que a gente só aprende pela dor. Não, a dor é o último gatilho para te tirar de lá. Sabe? Para ver se você sai de lá. É como se o universo, Deus, as forças, sei lá o que você acredita, chegasse para você e te desse um choque para você andar para frente. Porque se ele chegasse assim, viu, fulana, viu? Acabei um relacionamento tóxico, me liberei. Porque eu quero a felicidade presente na minha vida sempre. Exatamente. Um Dom Rua de Merda na sua vida, você não vai ter felicidade. Gente, só tem um resultado pro relacionamento com Dom Rua de Merda. Uma abusada destruída e um Dom Rua feliz, retumbante, cheio de novas vítimas. Ponto. Então a vida vai chegar pra você e vai dizer assim, viu, sai desse relacionamento, você viu uma fotinho que ele curtiu, você viu uma menina que ele olhou na rua, aí vem outra situação um pouco mais forte, você viu ele conversando com alguém, aí vem outra situação um pouco mais forte, até que você pega ele na cama com alguém e não adianta. O que ele vai precisar fazer, hein? Bater em você, matar os seus filhos? Entende que a vida vai mostrando pra você o seu caminho, e se você não olhar, se você fizer de conta que não tá vendo, ela vai aumentando a intensidade. Não é pra você aprender com a dor, isso é crença limitante.
Se você observar os sinais, você não vai precisar da dor. Você vai, inclusive, aprender com situações dos outros. Quantas vezes você viu alguém passando por uma situação e você compreendeu aquilo a nível de não precisar passar pela mesma situação? Aí veio uma situação daquelas para sua vida e você disse, fulano fez assim, eu não gostei, vou fazer diferente, deu certo. Você pode aprender com os outros, observando, basta observar. Você é o amor observando a felicidade, que é o céu azul. Eu tenho essa mania de mudar só depois que estou passando por uma dor, principalmente em relação ao financeiro. Exatamente. Essa, Lari, essa é uma crença limitante do sofrimento, tá? De que você precisa sofrer para ter. Você precisa sofrer para receber. A gente vai falar sobre crença limitante já já. E aqui eu quero falando que em Paris Saint-Eiffel eu falo que o único amor real é o amor próprio. Agora vem a hora do patrocinador, Ilha de Ananda, editoria e negócios, que fez os meus livros, Bramário, Desespero do Desejo. Se você tá numa situação de donra de merda, ou se você quer passar por um romance maravilhoso, leia esse livro super inspirador, que é o amor pelo outro. Aquele olhar de desespero, de desejo, de tesão. Aliás, eu falo de sexo de uma forma bem aberta no Bramari, tá? Esse tesão, esse amor, esse sexo, toda essa loucura toda vai se transformando, e aquela perfeição que não se enxerga direito, que é a paixão. Tá vendo que essa taça tem que virar, tem que observar, é meio... se quebra. E quando se quebra, você percebe que você não era a taça, que você não era esse vinho, você não é esses sentimentos desafiadores, você é a fonte. Você é a garrafa cheia e pronta para se mostrar ao mundo. Portanto, adquira a trilogia Paris Saint-Eiffel pelo direct ou pelo link da bio. Que é o que você já sabe o que faria por amor, agora o que o amor faria por você. Esse é o único sentimento real e verdadeiro nas nossas vidas. O resto todo é advindo dele ou da falta dele. E não é pelo outro não, tá? É por você. Aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual tema você quer ver nas próximas aulas? Quem tá assistindo essa live agora, nas próximas lives, desculpa, não tô no método, estou no Instagram, né? Quem tá assistindo essa live agora, já coloca aqui nos comentários, e quem tá assistindo depois pode colocar também nos comentários para eu dar uma olhadinha, tá? E se você assistir pela segunda vez, coloca de novo. Isso ajuda tanto a ter mais engajamento na live, mostrar para mais pessoas, quanto para eu saber o que vocês estão querendo saber, o meu olhar sobre. Eu pensei em falar sobre solidão, manifestação, que é parecido com cocriação, mas dá um outro olhar. Limites claros, eu falei sobre alguns temas bem interessantes, que eu acho que limites claros vem para elucidar mais isso. E vocês sugeriram autoestima, sagrado masculino, adorei, porque eu falei do lugar do feminino, nada mais justo do que falar do lugar do masculino. Os relacionamentos com os pais, os traumas da infância e como quebrar esse ciclo. Afinal de contas, o que você quer? Isso são só sugestões. Mas se você pensar em algum tema que você quer ver eu debatendo profundamente aqui, quer dizer, não é tão profundamente, porque profundamente vai ser só no método Livebook, mas já tendo essas mudanças, que com certeza quem está assistindo essa live já teve um monte de clique aí na sua mente, diga para mim aqui qual o tema você quer ver. Agora, a outra parte que vocês têm do material que vocês receberam aí, quem me pediu lá nos stories, são as emoções consideradas negativas. Eu prefiro emoções desafiadoras, tá? E aqui eu quero começar pela raiva. A emoção da raiva, ela é extremamente energizante, e esse é um aspecto positivíssimo dela. Quando você tá com raiva, você se energiza, você sente esse poder, essa gana, essa coisa. Você é colocada, enchida de vida, de vivacidade, de energia. É ou não é? Então esse é um aspecto positivo da raiva. E o aspecto negativo, eu coloquei 2. Seja um assunto que você domina. Tudo que eu falo pra vocês é embasado no meu livro, tá? Que é do método Livebook aplicado às 100 ferramentas dele. Ela é tanto enganadora quanto irresistível. Enganadora porque você pode estar achando que é raiva o que não passa de medo, de tristeza. Pode ser outra emoção. E também, assim como você imagina, por exemplo, sabe quando você acha que é fome e na verdade era sede? Tem muito disso, né?
As pessoas dizem, se você tá com fome antes de comer, se você já comeu, se você sabe que não seria fome, tome um copo d'água. Porque às vezes é sede o que você acredita ser fome. Então, muitas vezes você acha que está com raiva, mas na verdade pode ser falta de amor, ou medo, ou tristeza. Dá uma observada aí. Irresistível por motivos óbvios, porque ela tem essa energia toda, essa sensação de invencibilidade de poder. Mas uma pessoa que está dominada pela raiva é tudo menos poderosa. Parece poder, mas é destruição, porque você é sequestrada da sua consciência. Essa energia, se você não souber usar essa energia, olha eu falando de não gerenciar, de não controlar as emoções, mas gerenciá-las para você ter acesso ao poder dela. Quando você usa os sentimentos, você gerenciou eles antes, você compreendeu, você identificou, você sabe o que está acontecendo e, portanto, você usa ele a seu favor. Você usa a parte positiva da raiva, que é a energia, que é essa sensação de poder. Quando você não consegue fazer essa percepção, esse gerenciamento emocional, você não consegue usar a parte positiva e você se deixa levar, você é levado pela raiva, que é você se tornar tudo menos poderoso, menos poderosa, porque você é sequestrada da sua consciência. Quando você usa a raiva, por mais raiva que você tenha, você sabe que aquela emoção é passageira, você sabe que a felicidade é a única emoção real e permanente, você é o amor e, portanto, você permite ser um fluxo da raiva. A raiva vem, ela não cresce, ela não te sequestra e ela vai embora. Você deixa a raiva passar. Isso é poder. E vai dizer pra mim que você não se sentiu poderosa quando você foi atacada por um momento de fúria, mas você se manteve no seu centro. Ai, que lindo! Como é gostoso. E o que veio depois que você se deixou levar pela raiva? Naquele momento veio aquela sensação maravilhosa, poderosa e tudo mais, e logo depois vem a culpa, o arrependimento, a sensação de incapacidade, de falta de poder por ter se deixado levar por esses momentos. Da raiva, a raiva é uma emoção básica e fácil de ser identificada, segundo Eric Berne, né? E a gente sabe disso. Somos todos provas literalmente vivas disso. Só que da raiva vem alguns sentimentos que são sentimentos secundários. E eu vou listar ele para vocês. Então presta atenção, porque você vai perceber que a estática do que está sabotando a sua vida pode vir da raiva. E a raiva é a falta de amor. Olha só. Se você acha que esses sentimentos, de um desses que eu vou falar aqui, é o sabotador da sua vida, presta atenção, porque a origem é a raiva. A agressão, ira, histeria, criticidade, inveja, ciúme, decepção, frustração, arrogância, agonia, hostilidade, vingança, cólera, indignação, chateação, revolta, ressentimento, ódio ou irritação, entre outros. Se você sente que um desses sentimentos é o sabotador da sua vida, saiba que a origem dele é a raiva. E que a origem da raiva é a falta de amor próprio. Combinado? Então anota aí. Já começa a anotar, aproveita isso. E quem é aluno ou aluna do Método Livebook que tá por aqui, anota todos esses sentimentos, porque a gente vai usar durante a aula. Aliás, se você não é aluna ainda, na hora de me chamar no direct ou no link da bio para começar a ser. São R$296 dividido em 3 vezes, pelo amor de Deus. Olha a crença limitante de eu não tenho dinheiro para isso. Crença limitante da escassez, você acredita na sua incapacidade. Ou então olha a crença da sua escassez interna. Ah, só essa live tá bom. Você merece mais do que um conteúdo gratuito, que sempre vai ser só uma amostra grátis. Aliás, quanto você tem se alimentado de amostra grátis na sua vida, hein? Amostra grátis de amor, que não é amor real. Fidelidade, que não é fidelidade real. Do que você tem se alimentado, que é só amostra grátis na sua vida. Empanturre-se do que é real, para você transbordar isso no que eu chamei de inteligência sedutora, lembra? Só que a raiva e todos esses sentimentos advindos da raiva escondem uma imensa fragilidade.
Então eu já disse pra você, se um desses sentimentos, agressão, ira, histeria, criticidade, tem sabotado a sua vida, na verdade isso é a raiva, advém da raiva. E a raiva é a falta do amor. Só que tudo isso esconde uma imensa fragilidade dentro de você. Então agora eu vou sugerir um exercício para quem é aluno, para quem não é também já pode fazer, tá? Anote qual gatilho tem disparado esses sentimentos que advindos da raiva para você e perceba a origem, não do sentimento, mas a origem da raiva. De onde vem essa frustração, que é da raiva? De onde vem essa arrogância, que é da raiva? Faça esse exercício. A segunda emoção, que é uma das 5 emoções básicas descritas por Eric Berne, que é considerada por nós negativas, mas que eu só chamo de desafiadora, é a tristeza. A tristeza causa essa... Na verdade, eu acho que... Peraí, deixa eu refrasear. O ponto positivo da tristeza... Olha só, como assim ter ponto positivo da tristeza, hein? Agora vai dizer se eu não tenho razão. Ouve essa. O ponto positivo da tristeza é introspecção e o aprendizado. Quando a gente está triste, a gente reduz a nossa energia. E o aprendizado só acontece numa energia ou equilibrada ou um pouco abaixo. Não tão abaixo a ponto de você não conseguir fazer o que você precisa fazer, que aí a tristeza está num nível muito alto, já entrou na depressão. Mas ela tem esse ponto positivo. Então, quando você entende os seus sentimentos, quando você usa os sentimentos, quando você tem inteligência emocional a ponto de gerenciar os seus sentimentos, você percebe que quando você está triste, você pode ter você tem uma possibilidade maior de introspecção e, portanto, de aprendizado. Olha só, eu ensinando você a usar os seus sentimentos. Não controle a tristeza, isso é impossível, não tente controlar a raiva, mas use-as. O ponto desafiador da tristeza, em contraponto, é que ela é ardilosa e corrosiva, ou seja, ela chega como quem não quer nada, ela tira o interesse seu aqui, outro ali. Você não está usando ela para introspecção e nem para aprendizado, você está deixando que ela vá se consumindo, corroendo você, e aos poucos ela vai tomando conta da sua vida. Portanto, você precisa estar com as orelhas em pé quando a tristeza chegar. Observe, aproveite essa introspecção, aprenda e acabou aqui. A felicidade é permanente, a tristeza é passageira. Deu. A minha felicidade é o meu céu azul. Lembre-se disso. Sabe por quê? Porque a tristeza, ela é a emoção que deixa a porta aberta para as demais emoções se tornarem destruidoras. Porque quando você está com a energia mais baixa, se vem a raiva ou o medo, que são as energias desafiadoras, as emoções desafiadoras nossas, descritas pelo Eric Berne, que são as mais consideradas negativas, quando você está com a energia baixa, é mais fácil dominar você. Por isso a tristeza precisa ser passageira. Ela vem porque você é o céu azul da felicidade, porque você é o amor observando esse céu azul da felicidade, a tristeza vem e vai. As emoções sabotadoras que advêm da tristeza, anota aí. Perceba se alguma dessas. Então, na verdade, a causa dessas emoções, a emoção básica advinda que vem essas aqui, é a tristeza. Ou seja, a causa da sua vida sabotada é a tristeza. E o que tem causado a tristeza? Olha só, ouve só. Vergonha, negligência, culpa, isolamento, desespero, desgosto, solidão, tédio, melancolia, remorso, nostalgia, depressão, carência, falta, etc. Essas são as emoções secundárias advindas da tristeza. Então, se alguma dessas emoções você acredita que é sabotadora da sua vida, significa que você está triste num nível mais elevado do que deveria. Você não está aproveitando a sua introspecção para aprender. Essa tristeza, ela causa confusão mental, falta de concentração, lapso de memória, sensação contínua de inutilidade, insônia, apatia, agitação nervosa, perda de interesse ou de prazer, doenças psicossomáticas e até dores físicas. Então, se você sente alguma dessas características, uma dessas emoções, se você está percebendo isso em você, significa que a tristeza é a causa. Agora, o que está causando a sua tristeza? Outro exercício.
Já que tudo isso é estática para esconder uma busca da satisfação externa, ou seja, se você tá triste, você tá buscando fora aquilo que você já tem. Olha a ausência de amor aí, de novo. Então você precisa anotar os gatilhos desses sentimentos que levam à tristeza e identificar a origem que tem disparado isso. Não a tristeza em si, mas a origem do que leva à tristeza. Fui claro? E a terceira emoção é a antagônica do amor. Eu falei agora sobre a felicidade e o amor, que são as emoções básicas descritas por Eric Berne e são positivas, consideradas positivas para nós. E falei da tristeza e da raiva como emoções sabotadoras, desafiadoras, que podem e devem ser usadas para você. Inclusive, eu coloquei os pontos positivos das emoções sabotadoras, consideradas sabotadoras. Se você está assistindo essa live agora, volta lá. Se você já assistiu, assista de novo. E se você já assistiu e vai assistir de novo, manda para quem você ama. Seja uma pessoa generosa. A generosidade abre as portas para os sentimentos positivos. Compartilhe com quem você ama. Combinado? A emoção antagônica ao amor não é a ansiedade, não é a raiva, não é a tristeza, não é o ciúme. Antagônica é contrária, né? É o medo. É o medo que nos sequestra do amor próprio. Inclusive, eu fiz um capítulo inteiro no Seja um Assunto que Você Domina, o meu livro, que é a base do método Livebook, aplicado a ele. Aqui no final do livro, eu listo as 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e algo que dei o nome de inteligência sedutora, que eu abordo no livro e que eu falo muito mais no método Livebook. E eu deixei um capítulo inteiro para o medo e para as crenças limitantes, tal a importância do medo nas nossas vidas. A mídia usa o seu medo, a política usa o seu medo, seus pais usaram o seu medo, a sociedade usa o seu medo, seus amigos usam o seu medo e você, desgraça, usa o seu medo também. E sabe por que ele é tão importante? Porque ele é altamente conectado à coisa mais importante, que é a sobrevivência. O seu cérebro faz tudo para sua sobrevivência, por isso que você fica muitas vezes no cômodo, no conforto para você. O seu coração faz de tudo para sua sobrevivência. O seu corpo inteiro, o seu organismo inteiro faz de tudo para você sobreviver. Você mataria qualquer pessoa para poder sobreviver. Então, como ela é a emoção mais instintiva das emoções, ela é a mais poderosa das emoções. E ela é usada contra você. E aqui, o medo ele pode ser dividido em dois também. Tanto o medo instintivo, que é o medo que você pode ter de cobras, do que te assusta, quanto adquirido, que é o medo da solidão, o medo de não ser aceita, por exemplo. Esse é um medo adquirido teu. O ponto positivo do medo é que ele alerta para perigos e possibilidades, ou seja, você tanto pode observar o que você não observava de perigos quanto você perceber novas possibilidades. Sabe as respostas que você não está encontrando? O medo mostra novas. O problema é que o seu cérebro não identifica o que é real do que é imaginário. Então, cuidado com o medo, porque ele é viciante. Ele também toma conta. E pior, que daí vem a parte negativa ou desafiadora. Ele é paralisante. Ele paralisa você. Ou seja, os pontos desafiadores do medo, ele é enganador, assim como a raiva, porque você pode achar que é real o que não é real, o seu cérebro não identifica isso. Portanto, cuidado com a TV sempre no jornal, desgraça, entendeu? Porque o seu cérebro está colocando aquilo como real. Sem querer, você vai ficando cada vez mais num estágio de proteção. E se você se protege, você não amplia o seu campo de energia para receber o que está vindo para você. Você mesmo está sabotando você mesmo, colocando aquela TV desgraça em um monte de coisa ruim. Falando com pessoas que só falam de doença, do que aconteceu de ruim, de coisas negativas na sua vida, com o que você tem alimentado a sua vida. Com migalhas de coisa positiva, ou com um monte se fartando, lambuzando-se em desgraças. Já parou para pensar nisso? Essa parte
mais desafiadora, então ela pode ser tanto enganadora quanto paralisante. Isso você já sabe. Paralisa de tanto medo. Você não consegue agir, você não consegue observar o que é real e imaginário, e você coloca todos aqueles cenários na sua vida e começa a perceber só os negativos, porque você já está colocado diariamente num estado de proteção. Sem querer, sem perceber, inconscientemente, quando você ouve alguém falando, quando você assiste a TV, quando você vê o jornal, você já está no estado de proteção. E quando vem uma outra situação de medo, que pode ser real, você já não sabe mais, o seu cérebro já não identifica o que é real do que não é. Então ele é enganador e paralisante. Cuidado com o que você tem alimentado a sua mente. Agora, eu não falei de um aspecto positivo do medo também. Ele sempre vai estar presente em grandes feitos. Todas as vezes que você tiver alguma coisa desafiadora de verdade, uma grande decisão de vida ou medo, vai estar lá. Não deixe que ele tome a frente, coloque ele do seu lado para ele ser seu amigo e mostrar as possibilidades, mas sem tomar a frente da sua vida. Agora, as emoções advindas do medo que podem estar sabotando a sua vida são, presta atenção, hipervigilância, ansiedade, insegurança, pânico, inferioridade, carência, obsessão, medo do medo. O medo, ele pode vir duplicado, a desgraça dessa emoção, ele pode se duplicar. Enquanto a tristeza é ardilosa e vem devagarinho e a raiva traz aquele poder, o medo tem o poder de se dividir, de se multiplicar, ou seja, você sente medo de sentir medo. Angústia, sensação de asfixia, perguntas erradas advém do medo, confusão mental, escassez advém do medo, vergonha, ciúme e tantas outras, como, por exemplo, as crenças limitantes da pobreza, acreditar que só pobre, que pela pobreza você vai ser purificada, da escassez, acreditar que o dinheiro é ruim, do não merecimento, acreditar que você só merece se você tiver a segunda crença limitante. Olha só, as crenças limitantes também se dividem, se multiplicam na sua vida, que é a crença limitante do esforço. Você só vai ter se você se esforçar, se você se dedicar. A síndrome do Salvador. Nossa, eu sou uma pessoa que preciso entregar para os outros e cada vez mais, porque sem mim os outros não são ninguém. Assuma a sua insignificância, a sua desimportância. É leve. Isso deixa a sua vida leve. O que você tem acreditado? O nosso cérebro não muda, não entende o que é real do que é imaginário. No que você tem acreditado. Todos esses sentimentos são estática, advindas do medo para falta de amor. Ou você tem amor, ou você tem medo. Porque o amor é confiança, o amor é certeza, o amor vai em busca, o amor não tem medo, mas o amor real, tá? Não o amor pelo dom de merda, que é isso que ele vai querer. Ele vai dizer pra você ser uma pessoa altruísta, pra botar os outros na frente, ele vai dizer pra você não ter medo. Se joga, linda, se entrega. Eu faço tudo por você. Lá no Love Bombing ele faz mesmo, né? Aí depois ele chega e pum. Se você quiser adquirir algum dos meus livros, é só olhar no link da bio ou me chamar no direct. Não tem como adquirir os meus livros que não seja por mim, a não ser no Empório Canela, lá de Canela, no Rio Grande do Sul. Só. Talvez em alguma livraria ou outra conhecida minha. Se não, não. É só comigo. Aqui, um exercício para você entender essa estática toda que confunde, que traz confusão mental para sua vida, advindas do medo e todos os sentimentos. Anote o gatilho do seu medo, o que causa o seu medo, o que causa esses sentimentos todos, como a hipervigilância, a ansiedade, a insegurança, que vai te levar ao medo. E o medo vai te mostrar que isso tudo é falta de amor. Não do seu pai, da sua mãe, que não deram quando você era criança. Seu pai e sua mãe deram tudo que você precisava para você ser a pessoa que você é hoje. Inclusive os traumas. Então para de ficar olhando para isso. Vai olhar para ti. Assuma a responsabilidade da sua vida e perceba que a falta de amor é amor próprio, o único sentimento que existe. Entendeu? E aqui, o patrocínio, já que eu falei, da Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, é Dom Juan de Merda Nunca Mais, um livro que eu falo de forma responsável sobre irresponsabilidade afetiva. E nele, já que eu fiz o rompimento de essa elegância de Paris Saint-Eiffel, vinhos, viagens e desejo, que o amor faria por você, eu vim pra Dom Juan de Merda Nunca Mais. Eu chutei o pau mesmo da barraca, né?
aqui, enquanto o Paris Saint-Exupéry não tem nome próprio, é tudo em terceira pessoa, ou seja, ele e ela, não tem nome, não tem a Miranda, não tem o Milton, não tem a Priscila. Aqui eu dei voz ao Dom Juan. Ou seja, tem uma parte do livro, em cada final de capítulo, aqui tá o capítulo, tá? Normal. E no final de cada capítulo, em itálico, é o que o Dom Juan fala daquele capítulo. Aí eu dou a palavra, tanto que eu coloco com a palavra de merda, que seria, por exemplo, com a palavra Miranda, só que eu coloquei com a palavra de merda, que tem conotação dupla. Olha a inteligência da pessoa. Aí ele diz assim: ninguém chega ao sucesso sozinho, não é? E para atingir os meus objetivos, precisaria da ajuda daquela que seria a mulher da minha vida. Até que a próxima chegasse, claro. Se bem que não posso negar que algumas vezes elas coexistiram, e isso só aumenta o meu brilhantismo. Filho da Dom Juan de merda. Se você não quer mais passar por situações de pessoas abusivas, se você quer se vacinar de vez contra as pessoas de merda da sua vida, sejam homens, mulheres, pai, mãe, periquito, papagaio, cachorro, quem for, até a sua porção de merda, aqui tá a vacina completa, só me chamar no link da bio. A outra parte, a quarta parte, depois de ter falado dos 5 sentimentos, as 5 emoções básicas descritas por Eric Berne, a alegria e a felicidade, que são as positivas, a tristeza, a raiva e o medo, que são as consideradas sabotadoras e que agora você já sabe como usar a seu favor. A quarta parte do material, quem tá com ele aí, quem não recebeu é só me pedir, é analisar e aniquilar essas emoções sabotadoras no seu lado sabotador, porque você não vai aniquilar a emoção. Não tem como você deixar de ter medo, não tem como você deixar de ter tristeza ou raiva. E pelo contrário, sinta-as, permita-as senti-las. Permita-se senti-las. E é para isso que você tá aqui, para você entender esses seus sentimentos. E aniquilar a parte negativa que você acredita que existe. Olha a crença limitante aí. No método Livebook aplicado ao meu livro, é quando você conhecerá as quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença, inteligência sedutora, que eu já mostrei, mas vai além. Você pratica o que você já sabe. Eu vou te ensinar a praticar aquilo que você já sabe. Sabe quando você diz assim, nossa, meu Deus, é verdade isso? Ah, pois é. Ah, é assim que faz. É assim que eu uso a raiva, então. Eu observo ela chegando, eu aproveito o poder que ela me traz, mas não deixo que ela tome conta. Eu pego o poder dela. Eu pego o poder da raiva e trago pra mim. Eu pego o poder energizante da raiva e trago pra mim. Essa energia, essa sensação de invencibilidade. Eu pego a introspecção e o aprendizado que a tristeza traz e trago pra mim. Eu pego as possibilidades que o medo traz e trago pra mim. Eu mando nisso tudo. Agora você já sabe. Como fazer? Entra pro método Livebook. Mas uma das ferramentas que eu cito no método Livebook e no livro, seja um assunto que você domina, que é a ferramenta usada pelo mundo dos negócios, é o princípio de Pareto. Pareto descreveu o seguinte, isso você já sabe, acho que você já ouviu. 80% dos seus resultados é advindo de 20% das suas ações. Ou seja, tem muita coisa que você está fazendo aí que não está surtindo resultado nenhum. Porque 20% do que você faz traz 80% dos seus resultados. Se a gente aplicar esse princípio de Pareto super inteligente para as nossas emoções, você vai perceber que tudo aquilo que você sente é estática. Você só precisa focar nas emoções básicas. Agora presta atenção. Se são 5 emoções básicas que existem dentro de nós, o resto tudo é estática disso, e 2 são positivas, a alegria e a felicidade, você só tem que focar em 3 emoções. Olha que genial! Gente, quando eu vi isso, eu disse, meu Deus, eu preciso escrever um livro sobre isso, mas não vai adiantar escrever um livro sobre isso, eu preciso fazer um método que eu explique isso. Vai dizer que isso não é genial, isso muda a vida, porque você para de olhar para a ansiedade, você para de olhar para o julgamento, para a criticidade, você olha para a emoção básica que isso advém. E aí fica mais fácil você entender qual é o gatilho que está disparando uma dessas 3 emoções. Ou seja, por exemplo, se você acredita que, vou colocar um exemplo real, a angústia
é o que tem sabotado a sua vida, ou então a vergonha tem sabotado a sua vida, você agora aprendeu que esse sentimento é estática do medo. E aí você só precisa fazer esse movimento. O que tem causado medo em mim? Você aniquila todas essas estáticas aqui, você presta atenção no que precisa. Ou seja, você para de fazer a pergunta errada. Porque você não está olhando mais para a coisa errada, você está olhando para a coisa certa. Entendeu agora por que eu digo que conhecimento não é poder? Você já sabia disso. De alguma forma, dentro de você, você já sabia de muita coisa que eu falei aqui. Só que você não aplica, porque o poder está em executar, praticar o que você sabe. E é isso que eu ensino no método Livebook, aplicado ao seja um assunto que você domina. Princípio de Pareto aplicado às suas emoções, uma ferramenta do mundo dos negócios, que nada mais é do que aplicar dentro das empresas às pessoas. E agora, as suas emoções. Meu Deus do céu, isso aqui é genial. Gente, isso aqui é genial. Se todos os sentimentos são estática, quando você depura, você não perde mais energia com julgamento, com crítica e com comparação. Você vai direto para a pergunta certa, para ter a resposta certa e mudar a sua vida. Gente, isso aqui deveria ser cobrado, sei lá. Essa é a pergunta de milhões. Quando você pensa nisso, você pensa numa outra coisa também. Se o medo é o que traz as crenças limitantes e a cocriação, eu falei na live sobre cocriação, assista ela depois. A cocriação nada, mas não serve pra nada, tá? A cocriação, cocria, porque você vai cocriar um carro novo, se você pode ter um carro milionário novo. Você vai cocriar uma casinha pequenininha de 2 quartos, quando você pode ter uma mansão. Entende que a cocriação limita você? Eu falei isso na live de cocriação? Beleza, mas ela serve para uma coisa. Ela serve para mudar a sua mentalidade, porque você não vai cocriar assim, eu quero ficar doente. Não consciente, tá? Inconscientemente você faz isso. Nós fazemos isso. Mas conscientemente você não faz isso. Eu quero morar num barraco, eu quero ser pobre e doente. Não, você vai pensar assim, eu quero morar num lugar bom, eu quero ser rica, eu quero ter dinheiro, eu quero ser bonita, eu quero ser saudável e tudo mais. Isso é cocriação. E ela serve só para colocar a sua mente pro lado certo, pro lado positivo da vida. Quando eu perguntei pra você, no que você acredita? Quando você tem crença limitante, você tá acreditando no negativo. Quando você pratica a cocriação, você começa a acreditar no positivo. Ou seja, você aniquila as suas crenças limitantes com a cocriação. E, portanto, você abre as portas para os milagres. É por isso que as coisas acontecem. Sabe aquela sua amiga que tudo que ela toca, ela consegue, ela faz, ela vai pra frente, ela nunca tá... Sabe por quê? Porque ela não tá acreditando nas crenças limitantes dela. Ela tá ali, só que ela tá observando isso e tá cocriando coisas novas. Ela tá pensando em coisas positivas. Um exercício de cocriação. Ao invés de pensar, eu sou rica, só pensa riqueza. Porque quando você pensa, eu sou rica, o seu cérebro vem e diz assim... Judiaria, pessoa assalariada, rica nada. Quando você pensa riqueza, o seu cérebro não duvida. Entendeu a diferença? Tá lá na live de cocriação. Assista e seja generosa. Compartilha, abençoada. Quando você entende essa parte da cocriação, você entende as suas emoções para aniquilar a parte negativa das emoções, a parte sabotadora das emoções, e para aniquilar suas crenças limitantes, você percebe o quão suficiente você é. Por isso a necessidade de perguntar sempre no que eu tenho acreditado, no que eu acredito, que eu permito que chegue até mim. Será que eu não tenho permitido que conteúdos mais rasos me saciem? Que fome você tem? Eu tenho fome de muita coisa. Essa amiga que eu falei pra vocês, que faz tudo, que vai pra frente, que anda... Das minhas amigas sou eu. Ela sempre diz, Miranda, você consegue, você E olha, não vou dizer que a minha vida é uma maravilha. Já tive gente querendo me trair, já tive gente querendo me sacanear, E essas pessoas deram com os burros na água. E quanto maior a sacanagem, maior era o burro na água. Quer dizer, maior era a água do burro. Sabe por quê? Porque eu não roo a corda. Quando eu faço um combinado, eu acredito naquele combinado, eu acredito porque eu acredito em mim. Então, se eu fizer um combinado com você, eu vou cumprir. E é por isso que você passa a acreditar em mim. Porque eu acredito em mim. Esse amor é tão transbordante que eu fiz um livro falando sobre inteligência emocional para poder colocar na inteligência sedutora, que é o transbordamento disso para chegar nos outros. E agora, prepare-se porque o meu 6º livro vai começar, que é Seja um Assunto que Você Transcenda. Uau! Você para de olhar para dentro de si.
mas não vou dizer para onde você olha. Ainda não. É cedo. Então, no que você tem acreditado? O Volney perguntou aqui, quando esse sentimento de raiva, é lá de trás, né? Tava falando lá atrás, eu não quis interromper a minha linha de raciocínio pra terminar o assunto, tá? Que eu tava falando. Quando esse sentimento de raiva vem advindo do abuso por parte dos genitores, pai e mãe, até irmão, cito esse abuso nos 3 níveis, emocional, sexual e físico. Dom Juan de merda, tá? Comportamento de família de merda. Sobrenome de merda na família inteira. Pai, mãe e irmão. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Isso é super importante. E super grave, inclusive. O que aconteceu com você não é definidor do seu futuro. Só que para isso você precisa trabalhar com força e dedicação. Não é esforço, é força, é diferente. Presta atenção na sua crença limitante. Força e dedicação no seu presente. Você tem que perdoar a si, não os outros. Os outros são irrelevantes na sua vida. Para você criar uma nova realidade para você. E entenda que essa família trouxe você até que você permita. Eles não continuam com você se você não permitir. Nós temos que acabar com essa história de acreditar que amor de pai e mãe como é que o pessoal fala? Que não acaba nunca? Ah, vocês entenderam. Daqui a pouco alguém vai falar a palavra. Não é assim. Gente, amor de pai e mãe é como qualquer outro amor. Inclusive pode não existir. O filho que foi dado a você é um estranho que nasceu e que foi dado agora ame. E inclusive isso é tão real que a gente sabe a quantidade de hormônios que são descarregados no corpo feminino para ela amar aquela criança. O seu amor é programado pela sua genética, o seu amor pelo seu filho. E ainda assim tem depressão pós-parto, mães que querem matar os filhos. Agora vai dizer pra mim, é sério que você vai acreditar nesse amor? Eu acredito que a minha mãe me ame. Incondicional. Mas eu sei que existem condições para esse amor. Todos os amores são condicionais. Incondicional é o seu amor próprio. E se você não aprender a se amar, você nunca vai amar ninguém. Porque a gente só dá pro outro aquilo que a gente já tem. O sentimento de gostar de ficar consigo não é solidão. Eu estou gostando muito de ficar comigo. Lu, eu vou fazer... Já está descrito no meu 6º livro, vai ter um capítulo só sobre solidão. Se vocês quiserem essa live, escreva aqui, solidão, que eu quero ver quanto ela vai atingir. Não é solitude, tá? Não. Não. Não tô romantizando a solidão. Eu tô falando da noite escura da alma. O único momento de crescimento real que você vai ter. Já tô dando spoiler. Essa live vai ficar boa se fizer, tá? Aprender com os erros dos outros. Cara, os outros estão aqui para serem nossos professores. Tu acha que os outros estão na nossa vida para quem, bonita? Você querer ser validada por eles, esquece isso. Lari, tu tá certíssima. É aprender com os erros dos outros. É olhar para isso, observar sem julgar, tá, vivente? Não é para julgar. É para você aprender. Permita-se. Eu tenho essa mania de mudar só de... Ah, tá. Esse aqui da Lara eu já li. Então, acho que eu já li todos os comentários que estavam por último aqui, né? Vamos ver se alguém escreveu mais alguma coisa. Gente, não parece mais 1h15 de live. Ou seja, quem chegou agora, essa live ficou riquíssima, gente. Pelo amor de Deus, que conteúdo rico. Assista de novo, quem já assistiu desde o início. Quem tá chegando agora, assista desde o início 2 vezes, porque a primeira vez vai ter muita coisa, eu falo muito conteúdo, eu sou inteligentíssima, sem falsa humildade, porque humildade é algo que não combina comigo. Vai ter muito conteúdo, assista de novo, e depois vem me contar se não é real, que na segunda vez você viu muito mais coisa. Muito mais coisa, porque a primeira vez é muita coisa. Assista de novo, compartilhe com as pessoas que você ama. E até com as que você não ama muito, manda pras inimigas também pra ver se elas melhoram. Compartilha com as pessoas que você ama. Seja generosa. Obrigada, Lari, por falar solidão. Quem quiser essa live, ó, já comenta aqui, mesmo que a live esteja gravada, mesmo que você esteja assistindo a live gravada, tá? Comenta solidão. Compartilha com quem você ama. Comenta qual as lives que você quer. Comenta os seus sentimentos sabotadores. Eu respondo todo mundo e sou eu que respondo. Então coloca aqui, Miranda, acho que os meus sentimentos que tá me sabotando é tal.
o que você acha a respeito disso. Se for uma coisa muito íntima, eu vou responder no seu direct. Se for algo que eu acredito que vai ajudar as pessoas, eu vou responder aqui, para mais pessoas verem. Porque você sabe que a gente adora olhar os comentários, né? Os comentários é a riqueza dos posts. Então, faça isso e lembre-se da pergunta que eu mais fiz aqui. Com o que você tem alimentado a sua mente? Com migalhas? O que você acredita? Sabe por quê? Porque essa pergunta vai fazer com que você tenha duas coisas. Você não merece só migalhas. Esse conteúdo que eu tô dando aqui é riquíssimo, mas ele é uma migalha perto do bolo inteiro, que é o método Livebook, que é aplicado ao livro Seja um Assunto que Você Domina, que é onde eu baseio todos os conteúdos que eu tô colocando aqui em live, tá? Quer dizer, em todos os meus 5 livros é óbvio, mas o método Livebook é a ensinar você a praticar, ou seja, aplicado, ou seja, um assunto que você domina. Você não merece só migalha. Você merece muito mais. Você merece o conteúdo completo. Entre para o método. No que você acredita. O que você acredita é determinante para os seus resultados de vida. Portanto, se você acredita que você não tem R$296 para dar, para dividir em 3 vezes e entrar para o método que é o bolo completo do que eu tenho para te oferecer em relação a este conteúdo, você acredita na escassez. Você acredita na falta e você vai ficar vibrando essas emoções, essas energias e vai continuar sabotando os resultados que você sabe que você merece ter. E eu também sei. E através desse método eu vou ensinar você a fazer mais perguntas certas, porque aqui eu já fiz um monte de perguntas certas. Imagina todas elas na sua mente, o poder que você vai ter. Aproveite. Certo? E já me diz aqui, o pessoal tá querendo realmente a live sobre solidão. Beleza. Lembrando também que essa live é a parte 1 da 7ª aula do método Livebook. A parte 2 vai ficar só para os membros, que é colocar isso tudo que eu mostrei aqui para vocês em prática. E aí sim o conteúdo real vai vir. Porque aqui é a amostra grátis, né? Ninguém me pagou. Então é só a migalhinha. Agora o conteúdo completo, acessa lá e faça parte do método Livebook. Era isso que eu tinha por hoje. Agradeço quem ficou aqui até o fim. Quem tá assistindo a live salva, que bom. Faça os comentários, mande para as pessoas. A aula do método Livebook vai ficar salva também. Se você entrar para o método, você vai receber todas as aulas que eu já dei. Vai ter 3 meses de aula que eu vou dar ainda. Acesso às 3 meses de aula. Tem acesso direto a mim para te ajudar nas suas questões por enquanto. Porque logo, logo o método vai ficar só para as aulas gravadas. Então, se você entrar para o método, você vai ter acesso a essa live e a aula de continuidade, que as duas vão ficar gravadas para quem é aluno do método, junto com as aulas já dadas, junto com o livro físico, autografado por mim, junto com 3 meses de aulas que eu vou dar e acesso a todo esse material, além do grupo também, que você pode trocar ideias lá. E a próxima, essa aula, a segunda parte, é a continuidade disso aqui. A gente vai fazer o teste das emoções sabotadoras para ajudar a identificar essas emoções sabotadoras e ir direto no ponto. Porque aqui tu tá sozinho. Essa live tu tá sozinho. Os alunos do método Livebook não estão sozinhos. Eu tô lá para pegar na mão deles. Quer acreditar um pouquinho mais? Dá uma olhadinha nos depoimentos do pessoal que tá fazendo. Vai lá no link da minha bio, assista a aula completa. Não vou viver de migalhas mais. Isso aí, Lari, maravilhosa. Já vou comprar, pois não vou viver de migalhas mais. É isso. É isso que eu quero que você faça. Todos vocês que estão aqui me assistindo. Sabe por quê? Vai mudar a tua vida. A minha vai continuar igual. Eu não dependo do método para sobreviver. Mas talvez ele faça muita diferença na sua vida. Vejo vocês lá no método, vejo vocês na próxima live e sempre engajem nos meus conteúdos. Isso ajuda muitas pessoas. Fiquem com Deus. Bença mãe, bença pai.